Oi pessoal, eu coloquei aqui na mesa as peças do jogo Tiny City, que na verdade por causa desse redesenho, né, do redesign que foi feito, foi chamado assim, mas ele é basicamente esse jogo daqui. Quando a gente faz a pesquisa, vocês vão achar ele como, acho que é Sequel, lá no BGG. Então basicamente é o mesmo jogo, só que com um redesign um pouquinho diferente. Bom pessoal, basicamente o que a gente vai fazer aqui, a gente tem um tabuleiro que seria um mapa, tá? Com duas facções, então aqui sozinho a gente pode jogar até duas pessoas, né? Uma contra a outra. É que no meu caso eu vou jogar contra o Automa. O Automa, ele seria a inteligência artificial. Aqui no caso, a gente tem duas cartas aqui, tá? Não dá para ver muito bem na impressão, mas aqui ele tem uma moldura verde e aqui ele tem uma moldura vermelha. A gente vai começar com o Automa nessa verde, tá? Depois vai ter um determinado gatilho durante o jogo, onde a gente muda e altera daí para essa carta daqui, que seria, no jogo oficial eles chamariam de esquema 2, é quando vira a carta. Bom, então a gente precisa dessa carta do Automa, que tem esse cantinho daqui, ou a borda verde, como vocês estão vendo. Então deixa ela aqui embaixo. Pelo menos eu gostei dessa configuração. A gente tem uma carta de objetivos que a gente vai usar para rodar para ver qual vai ser o nosso. Né? Se estivesse jogando em dois, a gente ia jogar para os dois. Aqui no caso se joga 2 dados e a gente pode escolher um. Quer dizer, a gente escolhe entre 6 opções jogando 2 dados. Aqui a gente tem o que seria a facção, tá? Elas não têm nome aqui, mas pelo menos elas dão a descrição aqui de como começar, né? Como configurar. E como as colunas de ação que a gente tem. E aqui, óbvio, onde vai ficar os mechas. Depois a gente vai colocando durante o jogo e vai tirando aqui de cima. Bom, tudo isso a gente vai mostrar durante o jogo, né? Vamos fazer a configuração inicial. Pessoal, eu estou abrindo aqui. Eu prefiro fazer a configuração junto com vocês para ficar claro, tá? Assim também eu vou testando a tradução que a gente fez. Essa preparação ela é válida para os humanos, tá? Não para IA. Mas vamos fazer em partes para ficar claro. Então eu vou fazer a minha configuração primeiro. Então olha só. Primeiro, tá aqui, tá? A parte de setup. Coloque 2 trabalhadores no tabuleiro, adjacentes à base. Tá, a base aqui... Deixa eu pegar um apontador. Aliás, isso aqui, ó. A base nossa de cada jogador ou da própria IA vai ser aqui, tá? Aqui e aqui. Então, eu escolhi jogar aqui. Essa vai ser a minha base. E essa vai ser a base aqui do Automa, né? Porque eu vou jogar contra a máquina, digamos assim. Então, vamos lá. Coloque 2 trabalhadores no tabuleiro adjacentes à base. Tá, eu vou pegar 2 trabalhadores. A gente pode ter até 5 aqui, tá? No tabuleiro em jogo. Então eu estou colocando 2, eles vão ficar aqui adjacentes à base. Tá? Adjacente significa nesses campos aqui em volta. Tá? Então quando vocês tiverem um hexágono e que eles falem adjacente ou vizinhança, vai ser exatamente todos os hexágonos que estão em volta daquele hexágono lá em questão. Então assim, a vizinhança desse token que está representando um trabalhador é esse. Tá? Esse aqui também, se levar em consideração que ele também está adjacente. Tá? Desse daqui vai ser esse. Tá? Aqui no caso a base também está contando como 1. Bom, segunda parte da preparação. Coloque os tokens de encontro nas 2 áreas de encontro. Aqui eles pedem para usar tokens verdes. Tá? As áreas de encontro do jogo vão ser essa e essa. Então eu estou colocando... Olha lá, um token verde para representar e um token verde para representar. Aí a gente sabe que nesses hexágonos, se a gente adentrar, vai ter um encontro. Bom, 3. Coloque o mecha na fábrica, NPC. Tá, então a gente vai colocar um lá. Também estou usando o marcador verde, tá? Só que eu vou usar um cubo.
Aqui seria bom ter umas miniaturas dos mechas, né? Das máquinas. Uma pena que a gente não tem. Mas então, só para ficar claro, tá? Isso daqui são os nossos trabalhadores que estão em vermelho. Os dois marcadores verdes são os encontros, onde tem, só tem esses dois locais. E esse daqui é um mecha NPC que está dentro da fábrica. Ele não é nem do Automa, nem meu. Ele está lá controlando a fábrica. Né? A gente vai tentar invadir a fábrica também, destruir ele para conseguir ocupar ela, porque ganha bastante pontuação no final do jogo com relação à quantidade de moedas que a gente vai ter. Porque esse jogo, basicamente, a gente vence fazendo um cálculo no final de quantas moedas a gente tem. 4. Coloque um D6 ao lado do tabuleiro do jogador e reserve outros 2. Tá, eu estou pegando um dado vermelho, tá, que vai representar o meu dado. Tá? Esse dado a gente vai usar para combate. Eu tenho mais 2 porque durante o jogo eu vou poder pegar mais 2 dados de combate. Né? Eu posso atualizar esse dado e eu posso ter mais 2. Então eles vão ficar aqui separados. Vou deixar em cima. De acordo com as condições iniciais no tabuleiro do jogador, coloque cubos nas diferentes trilhas. Tá. Aqui seria a nossa carta inicial, o nosso tabuleiro inicial. Aqui é onde eu vou controlar os movimentos, o que eu vou fazer, as ações. Aqui em cima, nessa primeira linha, é onde eu tenho como inicia. Se vocês olharem, aqui tem um símbolo de moeda, um ícone. Ele tem um 3 dentro. Então isso quer dizer que eu começo o jogo, né, que essa facção ela começa com 3 moedas. Pessoal, o bom seria utilizar marcadores aqui, mas eu achei que isso aqui tão ruim de marcar, tão pequeno, que qualquer movimento ele já solta, que eu estou usando pequenos marcadores de moeda. Olha só, são moedas mesmo. Então eu comecei com 3 moedas. Vou deixar aqui, ó. A gente começa com 2 poderes de combate aqui, ó. Que é esse ícone, que ele pode parecer esquisito. Deixa eu ver se consigo mostrar ele certinho aqui em cima. Parece uma aranha, né? Mas isso daqui é um escudo com... seria uma arma saindo do lado, tá? Então fica como representação, né? Poder de combate, aliás. Então a gente começa com 2. Essa vai ser a trilha. Olha o ícone dele aqui também de poder de combate. Então a gente vai marcar aqui. Se vocês notarem aqui na trilha de poder de combate, o 6 ele está sublinhado. Aqui tem uma bolinha. É porque se a gente chegar aqui, eu posso trocar esse 6 por alguma coisa dentro do jogo. A gente vai ver funcionando. Então eu começo com 2. Então eu vou pegar um marcador meu e a gente vai colocar no 2 aqui, ó. Pronto. Esse é o meu marcador. Vou usar a mesma cor para não confundir, tá? Se vocês olharem aqui, tem um coração de ícone. Ele tem um 1. Aqui representa a popularidade nossa perante o povo, digamos assim. Então a gente vai começar com esse valor, é 1. Então essa facção... Opa, esse fica... Deixa eu pegar um outro aqui. A gente vai começar com 2 aqui, ó. Aliás, 1. Pronto. E aqui termina a configuração dessa linha posicionando os marcadores. Agora a gente vem aqui para o nosso tabuleiro do jogador. Todos esses círculos com uma engrenagem são upgrades que a gente pode fazer. Então a gente vai ter que colocar um marcador em cima de cada um. Eu vou pegar marcadores da cor, só que eu vou pegar marcadores diferentes, tá? Não vão ser cilíndricos. Eu vou pôr esse daqui quadradinho. Então a gente coloca em cima. Isso pode parecer estranho, mas ele representa que a gente ainda não tem esses upgrades. Aqui na parte de movimento, essa bolinha branca, como tem uma só, representa que eu posso movimentar uma unidade, sendo trabalhador ou um mecha, né? Aqueles robôs grandes. Aqui no caso da taxa, é a quantidade de moeda que a gente recebe. Uma coisa interessante é que assim, quando a gente usa essa taxa durante o jogo, na verdade eu estou taxando os trabalhadores que eu tenho. Aqui é a quantidade de moedas que cada um vai me dar. Só que assim, essa quantidade de moedas ela é limitada a 3. Então olha que interessante. Aqui eu posso ganhar uma moeda de cada trabalhador em jogo. Tá? Então eu tenho 2 aqui. Então se eu for fazer uma ação de taxa agora, por exemplo, eu ganharia uma moeda de cada, que dá 2. Ó, não cheguei no limite de 3, então perfeito. Se eu tivesse uma atualização aqui, significa que eu posso ganhar 2 moedas de cada trabalhador ativo.
Então aqui eu ganharia 2, 3, 4. Só que eu continuo com a regra de limite. Eu só posso pegar 3. Então, ou seja, eu vou conseguir pegar 3 só. Isso daqui é bom porque se eu tivesse com tudo aqui atualizado e eu tivesse só um trabalhador em jogo, se eu taxar ele, ele vai me dar 3 moedas. Entenderam? Que é o limite. O limite é sempre 3 moedas. O booster aqui, na verdade, eu melhoro a minha capacidade aqui na trilha de força de combate, tá? Então, quando eu utilizo, ó, aqui eu ganho 2, então eu subiria 2 para cá. Aqui embaixo, vocês vão ver também nas linhas abaixo, a gente tem mais algumas coisas que a gente pode comprar com moeda. Na verdade, isso é dividido em duas partes, seria a linha de cima e a linha de baixo. A gente pode fazer a ação da linha de cima, a gente pode fazer uma ação da linha inferior, né, aqui de baixo só, ou eu posso fazer uma ação de cima seguida de uma ação de baixo, tá? Isso de cada coluna. Às vezes a gente tem 3, eu vou ter que selecionar qual. A única coisa que eles pedem nas regras é que eu não posso usar a mesma ação da coluna em turnos consecutivos. Aqui, pessoal, eu pelo menos jogo da seguinte forma. Quando eu selecionar uma dessas colunas no meu turno, eu vou poder fazer ação de cima, ação de baixo ou só uma delas. O próximo turno eu vou ter que me deslocar para outra coluna, tá? Aí eu vou ter que fazer essa coluna, ela fica, eu não posso repetir ela, né, em turnos consecutivos. Eu prefiro jogar dessa forma, pelo menos eu interpreto assim. Quem quiser interpretar que o que não utilizou pode ser utilizado, também dá para fazer. A gente vai colocar 3 marcadores que são os representantes dos mechs, né? Seriam as miniaturas lá dos robôs aqui, ó. Um aqui em cima do speed, que é velocidade, um desse submergir e um em cima aqui, tá? Cada um desses, quando eu tirar ele daqui de cima, ou seja, colocar em jogo, que é o... Aqui a pronúncia eu não sei como funciona, mas eu acho que é deploy, que é implantar. Então, quando a gente implanta um mecha aqui em jogo, a gente vai tirar ele daqui, ó. Daí aparece esse valor embaixo, essa palavra. E isso é o poder que ele dá a todos que estão ali. Aqui no caso, speed significa que quando eu for movimentar um mecha, eu posso movimentar, na verdade, dois hexágonos, não somente um. Ou seja, são 2 hexágonos por movimento, mas só se eu liberar aqui. Depois, isso eu posso escolher, eu posso tirar esse, que é submergir, que ele vai me dar o poder de aqui nos lagos adentrar e submergir aqui dentro. Nesse jogo, tá? Quando eu entro, por exemplo, e faço uma submersão aqui, eu posso sair em qualquer outro ponto do lago. É como se fosse conectado por baixo, tá? Seria os túneis do jogo oficial. Bom, a gente já colocou aqui os 5 cubos, que é onde a gente pode melhorar, tá? Essa parte daqui, onde que tem a engrenagem. E a gente já colocou também os marcadores dos mechas aqui em cima, onde que tem cada um cobrindo uma habilidade, digamos assim. Quando a gente tirar, ele vai ser ativo. Bom, agora que a gente já colocou aqui, eu vou colocar também o objetivo, tá? Aqui, além desses objetivos que tem aqui na trilha de estrela, que a gente ganha uma estrela quando cumpre eles. A gente vai ver isso durante o jogo, como funciona, o que significa. Mas, basicamente, o primeiro é quando a gente consegue atualizar as 5 possibilidades que a gente tem de atualização, ou a gente consegue implantar os 3 mechas que a gente tem, mais 5 trabalhadores, que é o limite que a gente pode ter, aí a gente ganha uma estrela aqui também. Esse que parece uma pomba com correio, na verdade é isso daqui, que seria o objetivo especial, que a gente vai ver qual é agora, tá? Aqui do lado vocês vão ver que tem um símbolo também de combate, que também, se a gente ganha um combate, a gente ganha uma estrela, se a gente ganha o segundo combate, a gente ganha outra. A gente coloca aqui também no limite de 2. Aqui a gente tem o coração, que a gente já sabe que representa a popularidade. Então, se eu alcanço 6 de popularidade, eu já ganho uma estrela também. E o combate, que está aqui do lado. Bom, agora a gente vai escolher o objetivo. Então, a gente joga 2 dados e eu posso escolher um. Eu vou lendo aqui o que eu quero. Ó, saiu 6 e 4. Eu poderia pegar esse último objetivo aqui, ó. Unidades em ambas os hexágonos de encontro. Então eu ganharia uma estrela se eu tivesse unidades minhas aqui e aqui, tá? Daí eu já ganharia uma estrela.
Ou eu posso escolher o 4. Ó. O 4 é 4 unidades alinhadas em uma linha reta. Opa, linha reta aqui é isso daqui. Então, se eu tiver 4 unidades, seja trabalhador ou meca, alinhados, eu ganho uma. Eu vou pegar essa, tá? Então, eu vou ficar com o objetivo 4. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa carta de objetivo, eu vou deixar ela aqui. Então, eu estou pegando uma coluna e vou marcar aqui, ó. A gente está jogando aqui. Então, esse 4 daqui é o objetivo nosso. Se tivesse outro humano, ele ia jogar também e escolher, a gente ia colocar aqui na segunda. O que eu entendo do automa é que o automa não tem esse objetivo, tá? Esse daqui a gente não vai fazer. Ele vai jogar só com os outros objetivos aqui. Vou deixar o automa aqui do lado, tá? Também vou deixar a carta, a segunda carta que vai ser acionada depois, do lado, tá? Não vou utilizar ela aqui agora, assim fica mais fácil para marcar. Então vamos lá, eu vou começar a configurar o automa. É parecido, mas não é igual, tá, pessoal? Aqui embaixo, na verdade, uma das últimas folhas que tem aqui, vocês vão ver, ó, jogo individual versus automa. Aí tem a descrição de como trabalhar com ele a nível de configuração. Então eu tô lendo aqui, tá? Ó. O automa começa com um mech em sua base e 2 trabalhadores em hexágonos adjacentes à sua base. Tá. Eles têm 3 mechas. Então eu estou pegando 3 marcadores. Eu vou usar preto aqui, tá? Eu vou deixar esses 3, olha, essa marcação é igual a nossa. Os mechas ficam aqui. Então eu estou colocando os 3 aqui. E na configuração eu já sei que um deles vai ficar aqui na base dele. Então, ao invés da gente ter cartas para jogar com o automa, que seria o jogo pai, né, o City, a gente vai ter essas 2 cartas daqui, tá? Que elas representam a mesma coisa. De novo, o esquema 1 e o esquema 2 aqui. Aqui não tem linha. O esquema 2 a gente vai acionar só depois. Se vocês olharem, o automa também já tem a configuração dele aqui. Então, olha só, a gente começa com, se eu traduzir certo, com 8 moedas. A gente tem 8 moedas aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Ele começa com 8 moedas. A gente começou com 3, ele começa com 8. Ele começa, olha, com 2 de poder de combate. Então a gente vai colocar ali um marcador. Eu vou usar a mesma cor. Olha lá, ele começa no 2 também, ó. Ele começa com 4 de popularidade. Uma característica do automa é que a gente não vai mexer mais na popularidade dele, tá? E esse valor a gente vai usar no final para computar a quantidade de pontuação que a gente fez, usando esses multiplicadores que estão ali do lado da trilha de popularidade, que é aquela coluna da estrela e de território. É simplesmente pegar a quantidade de estrelas vezes o multiplicador, baseado ali na posição do nosso marcador na trilha de popularidade. A mesma coisa do território, somos territórios e cruza informação. Agora, basicamente, quando a gente for jogar com ele, pessoal, a gente vai fazer assim, a ação ela vai ser feita aqui, ó. A gente vai jogar um dado, por exemplo, joguei aqui, deu, sei lá, caiu 1. Caiu 3. Aí eu olho exatamente o ícone que está de lado, aqui, ó, move, e tem o símbolo de um trabalhador. Ou seja, mover trabalhador. Aqui em cima também, ó, ataque trabalhador, tem aqui ataque mecha. E tem esse símbolo daqui, ó, que é o move e esse hexágono em branco, que aqui no caso a gente tava até com dúvida porque não fica muito claro nas regras, né? Pelo menos o que eu tive acesso. Mas eu estava até conversando com o colega Anderson Lopes da nossa comunidade e ele deu a maior força porque ele já conhece esse jogo há muito tempo. Então várias dúvidas eu tirei com ele. Então conversando com ele, que já jogou esse jogo e tem contato há muito mais tempo do que eu, a gente acabou ali adequando e colocando na tradução o que eu achei assim um pouco melhor com relação a essas regras, né? Desse movimento a esse hexágono em branco aqui, que na verdade aqui vai se representar que a gente está indo para a fábrica, tá? Bom, depois que a gente executa uma dessas ações, tem uma barrinha aqui, então assim, a gente tenta executar a primeira. Se for válida, termina e a gente ganha aqui o que tiver na linha. Se ela não for permitida, a gente vai para a segunda. Se a gente conseguir cumprir a segunda, a gente ganha o que está aqui. Se eu andei por todas e nenhuma foi possível de executar, eu não ganho o que está na linha. Aí o interessante, tá, pessoal? A gente tinha jogado 3, né? Eu dei como exemplo.
O próximo turno do automa, eu não vou jogar de novo esse dado, eu simplesmente vou seguir a sequência. Eu vou para a quarta linha. Aí eu executo a quarta. O outro turno, eu vou executar o 5. O outro turno, o 6. Quando eu termino o sexto, agora sim, o próximo turno eu jogo de novo, caiu 1. Ia ficar 1, vou lá e faço. Próximo turno, não jogo o dado mais. É o 2, o outro turno 3, 4, 5 e 6. Terminou o sexto, aí sim eu jogo de novo. Tá? Vai ser sempre sequencial. Aqui, pessoal, o jogo ele vai terminar quando qualquer um dos jogadores coloca a quarta estrela aqui, tá? Lembrando que esse daqui, se eu conseguir completar, eu já ganho uma estrela e ela vem para cá. Então, a quarta estrela colocada aqui na trilha de estrelas, ela finaliza o jogo, é o gatilho de finalização. Aí a pontuação total no final vai ser a soma das moedas que a gente tiver na trilha, que seria aqui, e aqui no caso a gente vai contabilizar com moeda de verdade. O número de territórios controlados, se a gente controlar a fábrica, ou seja, se eu conseguir lutar contra esse mecha NPC, vencer ele e ficar ali dentro, controlar esse território da fábrica, vocês vão ver que tem até o ícone de fábrica ali, ele vale 3. Aí aqui é como a gente falou antes, a gente vai usar os multiplicadores que estão aqui, ó, do lado da trilha de popularidade, que é essa coluna com a estrela e essa coluna com o hexágono, que vai representar os territórios. A gente conta a quantidade de moedas que a gente tem, aliás, de estrelas, e faz multiplicado pelo multiplicador aqui. E a mesma coisa com os territórios. Soma tudo e essa é a pontuação. Bom, pessoal, então a configuração inicial de uma facção e o automa, eu acho que a gente fez aqui completa. Ah, sim, faltou os dois ali em cima. Opa, eu já estava esquecendo. Olha lá, a gente tem 2 trabalhadores do automa ali também. Deixa eu ver se eu esqueci mais algo. Não. Então é isso daí. Bom, pessoal, agora sim. Então está configurado, pronto para a gente iniciar uma partida. Pessoal, um abraço.